Nesse novo vídeo a gente vai falar sobre planejamento societário. Algumas escolas que operam no Simples Nacional, como uma manobra para não estourar o limite do Simples, dividem vários CNPJs para se manter dentro do regime. Com muita frequência, a escola que está próxima de estourar o limite de 400 mil por mês, abrir um segundo CNPJ para ficar dentro do limite, imaginando que a alíquota do Simples, nesse caso, seria menor do que qualquer outra, seja lucro presumido ou seja lucro real. O maior erro que o mantenedor comete quando ele divide várias empresas no Simples é não saber de quanto custa esse risco. O risco de se manter enquadrado no Simples, dividido em vários CNPJ, sem saber qual seria o real custo se ele fosse fiscalizado e excluído do Simples. E sem pensar também que essa exclusão ocorreria de forma retroativa. Nos últimos 3 anos, nós tivemos alguns casos de fiscalização de empresas nesse formato, que dividia o faturamento em alguns CNPJs. A principal tese de quem está fiscalizando é a formação de grupo econômico, principalmente no dispositivo que está previsto na legislação do Simples, que é constituição de sociedade por interpostas pessoas. Traduzindo numa linguagem popular, essa formação de sociedade por interpostas pessoas é o mesmo dispositivo, o mesmo entendimento da lei das SAs, que é a formação de sócio por laranjas. O conceito é o mesmo. Esse dispositivo dá força jurídica, dá base legal para a entidade fiscalizadora de excluir a sociedade. Esse tipo de tese do fisco não é tão fácil você derrubar ou desconstruir, porque geralmente quando uma escola divide a empresa em vários CNPJs, ela usa uma mesma estrutura física, ela usa uma mesma marca, ela usa uma mesma secretaria, confunde as despesas, confunde a movimentação bancária, transita valores de uma conta para outra, ou seja, ela opera as suas atividades como se fosse uma única empresa. E essa separação, de fato, não é simples de fazer. E se fosse fazer realmente a separação, ao ponto de caracterizar a distinção entre as empresas, talvez tornasse inviável o negócio, talvez tornasse inviável a separação, tornasse inviável a economia que se teria em se mantendo no Simples. Por outro lado, o mantenedor, ele não procura uma contabilidade especializada, um tributarista especializado, para apresentar cenários possíveis do qual ele talvez pagasse a mesma carga tributária, só que sem essa carga de risco. O exemplo bem simples é da escola que está pagando uma alíquota máxima no Simples Nacional de 400 mil reais, que daria uma alíquota efetiva de provavelmente entre 20% e 22,5%, sendo que no lucro real ele poderia pagar essa mesma alíquota, ou dependendo da sua estrutura de despesa, até um pouco menos. Poderia chegar até 19% de tributação no lucro real, sem correr todo esse risco. Quando eu falo do risco, que o mantenedor desconhece o custo do risco, é porque ele não sabe qual seria o valor a ser pago pela exclusão do Simples de forma retroativa. Diante de vários casos que a gente teve de fiscalização dessas escolas, a gente produziu uma planilha simulando todo o gasto que uma escola que faturasse 400 mil tivesse se ela fosse excluída do Simples. Se a gente colocar numa planilha todas as obrigações e diferença de tributação que deveria ser pago por ano de exclusão do Simples, a conta para um faturamento de 400 mil reais chega próximo de 2 milhões de reais por ano. Se ela tiver o azar de ser excluída os últimos 5 anos retroativos, essa conta pode chegar a 10 milhões de reais. Se você imagina que existe uma opção de você pagar uma tributação parecida sem esse risco, não tem nenhum sentido você se manter nessa posição de risco e virar a chave para o regime
para o regime menos arriscado. A operação de uma escola, por média de mercado, em todo o país, ela se divide em atividade primária e atividade secundária. A atividade primária é o serviço de educação, é o serviço fim em que a escola se propõe a prestar. E a atividade secundária são os serviços e produtos intrínsecos à atividade escolar, tais como material didático, uniforme, material escolar, venda de alimentação, venda de uniforme ou fardamento, como é conhecido em alguns estados. E essa atividade secundária, ela tem um papel muito estratégico no estudo tributário, ao ponto de ter alíquotas menores, ter uma tributação relativamente menor em comparado à atividade fim, que é educacional, e que, como estratégia, ela deve ser separada, inclusive separada por CNPJ. E essa manobra não é nenhuma manobra de risco, muito menos ilegal. É uma manobra aceita pela autoridade fiscal, prevista em legislação, que não existe nenhuma proibição legal ou do aspecto de operacionalizar essas atividades. O material didático, por exemplo, é um mecanismo extremamente interessante de você separar, porque ele goza de, basicamente, a imunidade tributária de toda a sua cadeia. Se a gente pegar, por exemplo, uma empresa que só vende material didático, ela vai pagar, basicamente, 2,8% de tributação. E essa tributação é somente sobre o resultado operacional. Só da gente ter esse número diferente de tributação, a gente já enxerga uma possibilidade muito vantajosa de você separar essa atividade, deixar uma empresa exclusiva para a venda de material e não somar a atividade principal. Apesar de ter essas imunidades, o resultado operacional dessa atividade de venda, ela se soma ao resultado operacional das outras atividades. Por isso não é interessante você misturar essa atividade com outras. Então, geralmente, o estudo tributário de uma instituição de ensino, ela tem como lógica e engenharia olhar para essas atividades, fazer o rateio de cada módulo dessas operações e separar por CNPJ e, de preferência, deixar um CNPJ exclusivo para o material didático, outro CNPJ para os demais produtos e o CNPJ para a atividade fim. Esse tipo de estratégia, ele é interessante e é praticado dentro da carteira de clientes da BW, que deve ser usado ainda durante o ano de 26. Já em 2027, com a entrada da reforma tributária, parte dessa estratégia deixa de ser interessante ou precisa ser estudado novamente, porque alguns benefícios fiscais com a reforma tributária, eles só vão recair sobre a atividade educacional, somente sobre o serviço educacional, que é a redução de 60% da alíquota do IVA, que compõe o IBS e o CBS. Mas o material didático ainda é uma opção interessante, porque com a reforma tributária, essas imunidades do material didático, eles não serão afetados. Então, esse estudo, esse planejamento tributário, que foca no rateio dessas atividades, em entender qual que é o volume de cada produto dentro de uma escola e separar ele por CNPJ, separar por núcleo contábil, ele é interessante porque ele traz vantagem tributária. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe. Se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo link que está na descrição.